O salão parecia um cenário de novela. Lustres enormes, convidados vestidos como se o mundo inteiro estivesse assistindo e aquele cheiro de dinheiro que só eventos da elite têm. No meio de toda aquela ostentação, caminhando devagar com um balde e um pano na mão, estava Helena Duarte, a mulher que ninguém via. Ela trabalhava ali havia poucos meses e já tinha aprendido o maior segredo para sobreviver naquele ambiente: ser invisível. Mas naquela noite, invisibilidade não seria uma opção. O anfitrião do evento, o famoso empresário Eduardo Montenegro, subiu ao palco com seu sorriso de sempre, aquele que parece gentil, mas esconde algo frio por trás. Quando ele pegou o microfone, o salão inteiro silenciou. Todos queriam ouvir o gênio da moda falar. Só que ele não começou falando de moda. Ele começou falando de Helena. "Você aí, de uniforme cinza, vem aqui um instante", disse, apontando como quem chama um funcionário para limpar algo do chão. Helena congelou. As pessoas se viraram. Alguns já riam, sem nem saber o motivo. Com o coração disparado, ela caminhou até ele. Cada passo parecia pesar toneladas. No centro do palco havia um manequim usando um vestido dourado que brilhava como fogo. Eduardo colocou a mão sobre o ombro dela, sem permissão, e anunciou: "Este vestido custa R$ 90.000, feito para mulheres elegantes, confiantes, perfeitas." Ele olhou para Helena de cima a baixo. "E eu aposto que ela jamais conseguiria usá-lo." Uma onda de risadas percorreu o salão. Risos maldosos, picantes, humilhantes. Helena sentiu o rosto queimar. Apertou o pano de limpeza entre os dedos para não desmoronar ali mesmo. Mas Eduardo queria mais. "Vamos apostar alto", disse. "Se em 30 dias ela conseguir entrar neste vestido, eu a coloco como modelo da minha próxima campanha." O salão explodiu. Gente filmando, gente cochichando, gente se divertindo às custas dela. Helena não respondeu. Não conseguia. A humilhação era tão profunda que mal respirava. Mas enquanto o salão gargalhava, uma faísca nasceu dentro dela. Ele não sabia ainda, mas aquele dia seria o começo da queda dele. Helena saiu daquele salão quase tropeçando, como se estivesse fugindo de um incêndio. As risadas ainda ecoavam na mente dela, ferindo mais do que qualquer corte poderia ferir. Entrou no vestiário dos funcionários e finalmente deixou o corpo desabar no banco de madeira. As mãos tremiam, a respiração falhava. Ela não conseguia entender por que um homem tão poderoso precisava humilhar alguém tão insignificante aos olhos dele. Quando se olhou no espelho, enxergou o pior. Não era só a humilhação daquela noite. Era tudo acumulado. Anos, cicatrizes que ninguém via. "Quando foi que eu virei isso?", ela sussurrou, observando o rosto cansado refletido no vidro. E foi aí que o passado bateu forte. Helena havia sido uma das melhores alunas do curso de design de moda. Tinha talento, criatividade, sonhos enormes. Sonhava em criar uma marca própria, vestir mulheres reais, transformar histórias em tecidos. Ela era fogo, era paixão, era promessa. Mas a vida cortou tudo pela raiz. Quando a mãe ficou doente, Helena largou tudo para cuidar dela. Vendeu o notebook, trancou a faculdade e pegou 3 empregos. Durante quase 2 anos, viveu dentro de hospitais, lidando com dores que não cabiam em palavras. Quando a mãe faleceu, restaram dívidas e um vazio que engoliu os sonhos dela. Aos poucos, ela foi deixando de lutar, deixando de sonhar, deixando de ser Helena. E agora, naquele vestiário frio, ela sentiu algo que não sentia fazia muito tempo. Raiva. Uma raiva quente, viva, pulsante. Eduardo não a conhecia, não sabia nada da vida dela e ainda assim achou que podia usar sua dor como espetáculo. Helena enxugou as lágrimas com força, levantou a cabeça, respirou fundo. 30 dias, murmurou. Pois bem, não era sobre o vestido, não era sobre a aposta.
Era sobre recuperar quem ela foi um dia. E sem perceber, o primeiro passo da virada começava ali, no fundo de um vestiário, diante de um espelho empoeirado. Uma mulher quebrada, reacendendo a própria chama. O despertador tocou às 5 horas da manhã, mas Helena já estava acordada. A mente dela parecia ligada na tomada desde a humilhação da noite anterior. O corpo doía, a alma estava machucada, mas havia algo novo ali. Uma inquietação, uma força que ela não sentia há anos. Vestiu a primeira roupa simples que encontrou e saiu para caminhar. O ar frio daquela hora bateu no rosto dela como um choque de realidade. Cada passo era pesado, mas necessário. 30 dias. Ela repetia mentalmente: eu não vou me curvar. A academia mais barata do bairro abria cedo. Helena entrou tímida, quase encolhida, sentindo que não pertencia àquele lugar. Mas, pela primeira vez, não deixou isso a impedi-la. Assistiu a alguns vídeos no celular e tentou imitar os movimentos. Era desengonçada, sem fôlego, quase caiu algumas vezes, mas continuou. 1 hora depois, estava encharcada de suor e com o coração acelerado, não pela dor, mas pela sensação de estar lutando. Fazendo algo por si mesma depois de tanto tempo. Ao voltar para casa, tomou um banho gelado e se sentou diante do velho notebook. O cursor piscava na tela, como se a desafiasse. Ela começou digitando apenas o nome: Eduardo Montenegro. Apareceram centenas de resultados. Matérias elogiando o empresário, entrevistas falando de sua visão inovadora, fotos dele sorrindo ao lado de celebridades. Mas Helena continuou rolando, e rolando, e rolando. E então encontrou as primeiras rachaduras. Uma matéria de anos atrás mencionava processos trabalhistas resolvidos fora da justiça. Outra dizia que uma funcionária havia pedido demissão após um incidente interno. Nada era explícito, mas as entrelinhas gritavam. Ela sentiu a respiração ficar pesada. Então não fui a primeira. Pela primeira vez, desde a humilhação, Helena não se sentiu sozinha. Pegou um caderno antigo guardado no fundo da gaveta e anotou tudo. Datas, nomes, trechos de matérias. Não sabia exatamente o que estava fazendo. Só sabia que precisava registrar. Precisava entender quem de fato era o homem que a ridicularizou. E enquanto escrevia, uma sensação tomou conta dela. Não era mais sobre emagrecer. Não era sobre entrar no vestido. Era sobre justiça. Helena fechou o caderno, segurou firme e disse baixinho como um voto silencioso: você mexeu com a mulher errada, Eduardo. E aquele foi o primeiro passo da transformação. Não a física, mas a da alma. Os dias seguintes viraram uma rotina implacável para Helena. Trabalho durante o dia, academia à noite e investigação até a madrugada. O corpo reclamava, mas a mente estava tão focada que nada conseguia pará-la. Era como se a humilhação tivesse despertado uma versão dela mesma, que estava adormecida havia anos. Certa noite, já cansada, ela decidiu aprofundar ainda mais a pesquisa sobre Eduardo. Antes, tudo parecia perfeito demais nele. Entrevistas polidas, aparições públicas impecáveis, elogios da imprensa. Mas a vida ensinara a Helena a desconfiar de quem brilha demais. Foi nessa busca que ela encontrou algo diferente. Um fórum antigo, escondido numa página quase esquecida. O título? Denúncias abafadas. Funcionário anônimo. O conteúdo era curto, mas pesado. Falava de assédio, de abusos de poder e de um empresário influente que silenciava tudo com dinheiro e ameaças. Não dizia nomes, mas dizia: marca de moda conhecida nacionalmente, líder em campanhas de luxo. Helena sentiu um arrepio subir pela coluna. Só pode ser ele.
Continuou pesquisando como se estivesse cavando um túnel em direção à verdade. Achou processos trabalhistas arquivados, sempre com o mesmo padrão. Uma funcionária entrava com denúncia e pouco depois desistia misteriosamente, ou fechava acordo, ou simplesmente desaparecia da empresa. Quanto mais Helena lia, mais sua respiração ficava pesada. Ela não havia sido escolhida por acaso. Ela havia sido o alvo da vez. E então veio o estalo. No meio de uma matéria antiga, um nome familiar apareceu. Lúcia Andrade, uma gerente que havia se demitido repentinamente anos atrás. Helena lembrava desse nome porque ouvira duas camareiras comentando que Lúcia sumiu da noite para o dia. Ela escreveu um nome no Facebook. Apareceram dezenas de perfis. Até que encontrou uma foto de uma mulher de olhar triste, segurando duas crianças. Helena hesitou, mas decidiu. Mandou mensagem. Oi, talvez você não me conheça, mas acho que temos algo em comum. Eu fui humilhada por Eduardo Montenegro e estou tentando entender o que realmente aconteceu com você. Por favor, me responda. Apertou enviar com as mãos trêmulas. Naquela noite, deitada na cama, o quarto escuro, Helena olhou para o teto e percebeu algo pela primeira vez. Ela não estava apenas reagindo ao que sofreu. Estava caçando respostas. E Eduardo, sem imaginar, acabara de ganhar um inimigo que não sabia que precisava temer. A resposta de Lúcia chegou no dia seguinte, às 6h12 da manhã. Helena acordou com o coração acelerado ao ver a notificação. Podemos conversar, mas não aqui. Me encontre às 15 horas na cafeteria da Rua 12. Eu nunca falei sobre isso, mas o que ele fez comigo não pode continuar acontecendo. Helena leu a mensagem 3 vezes. Sentiu medo, mas também alívio. Finalmente alguém confirmava que ela não estava imaginando coisas. Quando o relógio marcou 15 horas, ela estava lá, sentada numa mesa discreta, mexendo nervosamente no guardanapo. Lúcia chegou alguns minutos depois. Parecia mais envelhecida do que nas fotos, não fisicamente, mas no olhar, como quem carrega um peso há muito tempo. Você é a Helena? Perguntou com a voz baixa. Sou. Obrigada por vir. Lúcia respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em água gelada. Ele destruiu minha vida, começou. Trabalhei com Eduardo por 5 anos. No 3º ano, tudo mudou. Ele começou com elogios estranhos, depois convites insistentes, e quando eu recusei, ele virou outra pessoa. Me humilhava na frente da equipe, inventava erros, até que um dia eu desmoronei. Helena ficou em silêncio, ouvindo cada palavra como quem segura cristais prestes a quebrar. Eu tentei denunciar, Lúcia continuou, mas recebi visitas de advogados dele. Diziam que se eu insistisse, eu perderia tudo. E sabe o pior? Eles tinham provas forjadas para me incriminar. Fui obrigada a aceitar um acordo de silêncio. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Lúcia, eu sinto muito. Não sinta, disse ela segurando a mão de Helena. Mas faça algo, porque você não foi a primeira e não será a última. Helena então contou sua própria humilhação, o vestido, as risadas, a aposta cruel. Lúcia fechou os olhos, como se revivesse seus próprios traumas. Ele nunca muda, murmurou. Mas talvez agora ele tenha encontrado alguém que vai fazê-lo pagar. Antes de ir embora, Lúcia entregou um envelope marrom. São cópias de documentos da época em que trabalhei com ele. Não é muito, mas prova que ele escondia mais do que dizia. Use com cuidado. Helena segurou o envelope contra o peito. Era pesado, não fisicamente, mas pelo que representava. Quando voltou para casa, abriu o envelope com as mãos trêmulas. Ali dentro havia relatórios alterados, e-mails suspeitos e anotações que deixavam claro: Eduardo usava sua empresa para manipular pessoas e esconder erros graves. Naquela noite, Helena percebeu, ela não estava apenas lutando por si. Ela estava lutando por
todas que vieram antes dela. E a guerra estava apenas começando. Depois do encontro com Lúcia, Helena sentiu que tinha aberto uma porta que não poderia mais fechar. Cada documento no envelope parecia um pedaço de um quebra-cabeça muito maior e muito mais sujo. Mas, por mais grave que fosse o que ela tinha em mãos, ainda faltava algo. Faltava a peça que realmente derrubaria Eduardo. E essa peça apareceu no momento mais inesperado. Na manhã seguinte, enquanto limpava o saguão do hotel, um homem mais velho se aproximou devagar. Tinha a postura cansada, olhar triste, mas firme. "Você é a Helena Duarte?" perguntou ele. Ela ficou em alerta. "Sou. Quem é o senhor?" O homem respirou fundo. "Meu nome é Álvaro. Fui motorista de Eduardo por quase 10 anos. Helena arregalou os olhos. E por que está falando comigo?" "Porque ouvi o que aconteceu na noite do desfile." Ele baixou a voz. "E porque sei que você não merece o que ele fez. Ninguém merece." Helena sentiu um arrepio. Álvaro continuou. "Eduardo é brilhante, no pior sentido da palavra. Não é só arrogância. Ele sabe manipular, sabe ameaçar, sabe esconder. Eu vi coisas que nunca tive coragem de falar." Ele tirou um pequeno pendrive do bolso e colocou discretamente na mão dela. "Está tudo aqui. E-mails, gravações, planilhas, provas de que o império dele não passa de fachada. Eu guardei isso durante anos." Os olhos do homem brilharam. "Eu tinha medo. Mas quando soube o que ele fez com você, eu entendi. Chegou a hora." Helena ficou sem palavras. O peso daquele pendrive parecia enorme. "Por que eu?" Ela sussurrou. "Porque você é a primeira que não ficou em silêncio. A primeira que fez ele perder o controle. Se alguém pode derrubá-lo, é você." Antes que Helena pudesse responder, um funcionário chamou Álvaro. Ele apenas deu um último aviso. "Use isso com cuidado. Eduardo tem amigos poderosos, mas também tem muitos inimigos. E agora, ele tem você." Quando o homem se afastou, Helena sentiu o coração martelar dentro do peito. A peça que faltava estava ali, na palma da mão dela. Naquela noite, sentada na cama do pequeno quarto que dividia com a colega, ela conectou o pendrive ao notebook. E quando os arquivos abriram, Helena prendeu a respiração. Ali estava tudo. Tudo o que Eduardo tentou esconder durante anos. Tudo o que destruiria sua reputação para sempre. E enquanto lia cada documento, ela percebeu. Não era mais apenas uma vítima. Era a ameaça mais perigosa que Eduardo já enfrentou. Aquela noite foi a primeira em muito tempo em que Helena não dormiu por escolha, não por preocupação. O pendrive de Álvaro era uma mina de ouro ou de dinamite, dependendo de como fosse usado. Havia gravações onde Eduardo falava abertamente sobre manipular contratos, e-mails trocados com políticos, documentos com valores absurdos desviados e, pior de tudo, mensagens que deixavam claro que várias mulheres tinham sido silenciadas. Helena fechou o notebook. A respiração estava pesada. Era grande demais para ela lidar sozinha. Foi então que se lembrou de uma jornalista local, famosa por denunciar casos de corrupção, Camila Nogueira. Uma mulher que não se assustava fácil. Com as mãos trêmulas, Helena escreveu uma mensagem curta. "Preciso falar com Eduardo Montenegro. Tenho provas." Esperava a resposta talvez no dia seguinte, mas o celular vibrou em menos de 5 minutos. "Onde podemos nos encontrar?" O coração de Helena deu um salto. Às 21 horas, elas estavam sentadas numa cafeteria quase vazia. Camila observava com atenção, um olhar firme, treinado, mas cheio de empatia. "Me conte tudo." Pediu. Helena contou, do início ao fim. A humilhação, Lúcia, Álvaro, os documentos. Camila ouviu sem interromper. Só depois disse: "Helena, isso não é apenas um caso de abuso de poder.
Isso é um esquema enorme. Ele vai fazer de tudo para calar você. Eu já fui calada há tempo demais. Helena respondeu. Camila sorriu de leve. Então vamos fazer direito. As duas passaram horas traçando um plano. O lançamento da próxima coleção de Eduardo seria dali a 3 semanas. Um evento gigantesco, cheio de influenciadores, imprensa e clientes importantes. O palco perfeito. Você vai aparecer, explicou Camila. Linda, confiante e com toda a verdade nas mãos. Helena engoliu seco. E se ele tentar me impedir? Não vai conseguir. Eu vou levar minha equipe. Vamos filmar tudo. No momento certo, vamos projetar as provas onde todo mundo possa ver. E antes que ele se esconda, a polícia já estará lá. Helena sentiu o estômago embrulhar. Isso é perigoso demais. É, Camila admitiu. Mas também é a única chance de acabar com ele. Helena respirou fundo. Pensou na mãe, em tudo que perdeu, no olhar de Lúcia ao contar sua história, na coragem de Álvaro ao entregar o pendrive. Eu topo, disse, finalmente. Seja o que for preciso, eu topo. Camila apertou sua mão. Então vamos derrubar um gigante. E foi assim que a aposta cruel de um homem arrogante se transformou na guerra silenciosa de uma mulher decidida. O plano estava traçado. O palco estava escolhido. E Eduardo Montenegro não fazia ideia do que estava por vir. O dia do evento finalmente chegou. Helena acordou antes do sol nascer, com o coração acelerado como se estivesse indo para uma batalha. E, de certa forma, estava. Por 3 semanas, ela treinou, investigou, organizou documentos, conversou com Camila e sua equipe. Cada dia foi um passo em direção ao momento que mudaria sua vida. E agora, não havia mais volta. À tarde, Helena foi até o salão onde trabalhava meses atrás, o mesmo lugar onde havia sido humilhada. Cada canto da sala parecia sussurrar antigas feridas, mas dessa vez ela entrou erguendo a cabeça. Estava irreconhecível, postura firme, olhar decidido, vestido simples, porém elegante, que realçava sua transformação interior. Camila e 2 técnicos já estavam no local, fingindo fazer parte da equipe de filmagem do evento. Tudo pronto? Helena perguntou, tentando esconder as mãos trêmulas. Pronto, respondeu Camila. Quando você disser a palavra, projetamos tudo nos telões. Helena engoliu seco. A palavra era chega. Às 20 horas, as portas se abriram. Convidados entraram rindo, bebendo, comentando sobre a nova coleção de Eduardo. Ele, claro, estava no centro, cercado de bajuladores, como um rei em seu trono. Quando viu Helena entrando, parou de sorrir. Por um segundo, o ar pareceu desaparecer do ambiente. Ela estava segura, elegante, completamente diferente da mulher humilhada semanas atrás. Seu rosto não tinha raiva, tinha força. Eduardo se aproximou, ainda tentando manter a pose. Ora, ora, quem diria? A faxineira voltou, disse com sarcasmo. Algumas pessoas riram, outras fingiram não ouvir. Helena apenas respirou fundo. Eu disse que voltaria, respondeu. Ele franziu a testa, desconfortável. Vejo que está pronta para tentar entrar no vestido. Vai nos dar um showzinho hoje? Helena deu um passo à frente. Não. Hoje quem vai dar um show é você. E antes que Eduardo pudesse reagir, ela caminhou até o microfone no centro do palco. Os convidados se viraram. Murmúrios surgiram. Eduardo correu para tentar impedir, mas já era tarde. Helena segurou o microfone com firmeza. Eu fiquei 30 dias pensando na noite em que fui humilhada aqui, mas hoje eu entendi que aquilo não foi sobre mim, foi sobre ele, apontou para Eduardo, e sobre tudo que ele esconde. Eduardo tentou rir, mas a voz falhou. Helena, isso já passou, não faça papel de boba. Chega, ela disse. A palavra ecoou pelo salão. Os telões acenderam. E a primeira imagem apareceu.
Um e-mail com o nome de Eduardo negociando o pagamento por fora. O salão gelou. Segunda imagem. Mensagens manipulando testemunhas. Terceira. Gravações de voz onde ele ameaçava funcionárias. Quarta. Tabelas de desvios financeiros. As pessoas começaram a murmurar, recuar, filmar. Eduardo empalideceu. "Isso é mentira!" gritou desesperado. "Alguém desligue isso!" Mas ninguém moveu um dedo. A verdade, afinal, já estava solta. E Helena, no centro do palco, sentiu pela primeira vez em anos que finalmente respirava. O salão virou um campo de murmúrios e espanto. As pessoas, antes tão encantadas com o gênio da moda, agora olhavam para Eduardo como se estivessem diante de um estranho. Ele tentava correr até a mesa de som, mas os técnicos, instruídos pela equipe da jornalista Camila, não mexiam um dedo para ajudá-lo. "Vocês estão demitidos! Todos vocês!" ele gritava, mas sua voz tremia. Nos telões, a gravação mais pesada começou a tocar. A voz dele, reconhecível, arrogante, cruel. "Se ela não aceitar o acordo, eu vou espalhar os detalhes daquela noite." Destruo a carreira dela. Tenho amigos no setor. Ninguém vai acreditar nela. Um silêncio mortal tomou conta do salão. Até os garçons pararam para assistir. Eduardo olhou em volta, desesperado, como se buscasse alguém que o defendesse. Mas não havia mais plateia para aplaudi-lo. Só celulares filmando sua ruína. Helena, no palco, continuava firme. "Isso", disse, apontando para a gravação, "é o verdadeiro Eduardo Montenegro. O homem que construiu seu império apagando mulheres. A mim, ele tentou transformar em piada. Essas outras, em silêncio." Nesse momento, 3 mulheres que haviam sido vítimas dele, trazidas pela jornalista, deram um passo à frente no salão. Uma delas, com a voz embargada, disse: "Eu também fui calada. Mas não hoje." A plateia se dividia entre lágrimas e indignação. Eduardo perdeu a máscara. "Vocês não podem fazer isso comigo! Eu sou Eduardo Montenegro!" gritou histérico. Mas antes que pudesse continuar, as portas do salão se abriram com força. 2 policiais entraram, seguidos do delegado responsável pelo caso. "Eduardo Montenegro, o senhor está preso." Eduardo arregalou os olhos. "Preso? Eu? Por quê?" "Assédio, fraude fiscal, intimidação de testemunhas e manipulação de provas", anunciou o delegado. "E isso é só o começo." O empresário tentou fugir, mas escorregou no tapete do corredor. Foi segurado, algemado e levantado à força. A plateia inteira assistia, estarrecida. Ele olhou para Helena enquanto era arrastado em direção à saída. "Você vai pagar por isso, sua ingrata!" ele gritou. Helena, porém, não recuou. Apenas disse com voz firme: "Já paguei durante anos. Agora é você quem vai aprender." As pessoas começaram a aplaudir, primeiro tímido, depois forte, depois ensurdecedor. Um mar de palmas ecoava pelo salão, não pela queda de Eduardo, mas pela coragem de Helena. Camila subiu ao palco e a abraçou. "Você conseguiu! Você libertou tantas pessoas hoje!" Helena olhou para as mulheres que haviam sofrido como ela. "Eu só fiz o que alguém precisava fazer", respondeu. Mas, no fundo, ela sabia. Tinha feito muito mais do que isso. Ela havia acabado de derrubar o império. 3 meses depois, Helena caminhava por uma rua tranquila, muito diferente das avenidas luxuosas onde Eduardo Montenegro reinava. O mundo tinha mudado, ou talvez fosse ela quem havia mudado. Seu nome agora aparecia nos jornais, não como vítima, mas como a mulher que desmontou um império com coragem e verdade. A investigação se espalhou. Outras mulheres surgiram. Contratos secretos foram revelados. O Ministério Público abriu um processo gigantesco. E Eduardo estava preso, aguardando o julgamento. Sem o brilho, sem os aplausos, sem o palco. Enquanto isso,
Helena finalmente começava a reconstruir o que havia perdido. Com a ajuda da jornalista Camila e das mulheres que conheceu durante a batalha, ela abriu um pequeno ateliê num sobrado simples, mas cheio de vida. Colocou na porta uma placa que fez seu coração vibrar. Ateliê Duarte, moda com história. Cada peça era criada inspirada em mulheres reais, mulheres que lutavam, que caíam, que se levantavam. Mulheres como ela. Na inauguração, Lúcia apareceu com um sorriso tímido, segurando um buquê simples. "Você não sabe o quanto isso significa para nós", disse ela. "Você nos devolveu a voz." Helena segurou a mão dela. "Não fiz nada sozinha. Vocês só precisavam de alguém para acender a primeira luz." Pouco depois, Álvaro chegou emocionado. "Eu sempre soube que aquele pendrive ia parar nas mãos certas", disse ele. "Obrigado por me mostrar que nunca é tarde para fazer o certo." Helena o abraçou. "A coragem não tem idade, Álvaro." O primeiro vestido vendido do ateliê foi especial, inspirado naquele dourado usado para humilhá-la no palco. Só que agora, a peça simbolizava força, resiliência, justiça. E naquela noite, enquanto fechava o caixa simples da pequena loja, Helena recebeu uma mensagem anônima. "Obrigada por mostrar que nenhuma mulher nasce para ser humilhada. Algumas de nós só precisam de alguém que lembre disso." Helena sorriu, com lágrimas calmas, não de dor, mas de orgulho. Saiu para a porta e olhou a cidade iluminada. A mesma cidade que, um dia, testemunhou sua vergonha. Agora, testemunhava sua vitória. E, no fundo, ela sabia. Eduardo ganhou o poder humilhando mulheres. Helena ganhou a própria vida, devolvendo dignidade a elas. A verdadeira vingança não foi destruir o inimigo, foi reconstruir o futuro dela e de tantas outras. E essa história, costurada ponto por ponto, deixava uma lição. Quando uma mulher decide levantar, ninguém no mundo consegue pará-la.